Boa noite. Eu quero agradecer ao deputado pelo convite para participar aqui dessa reunião. Eu gostaria de dizer que eu vou trazer alguns dados, né, de um trabalho que foi contratado pela SEAGRE. Me parece que foi uma demanda do Conselho Rural do Lago Norte, que era um estudo para ratificar o levantamento comunitário de nascentes. Então, a SEAGRE fez uma licitação e o Instituto Oca do Sol ganhou a licitação e me chamou para coordenar o trabalho, né, de diagnosticar essas nascentes. O termo de referência pedia a visita, né, e o diagnóstico seguindo a metodologia, pedia também o mapeamento das microbacias e os planos de recomposição vegetal para cada uma das APPs de nascentes. Então, foi um trabalho denso, o relatório final está com 400 páginas aproximadamente, e eu só peguei algumas poucas informações para trazer aqui, e eu espero que esse trabalho venha dar à luta da comunidade, né, mais substância, mais densidade, para levar adiante a reivindicação da proteção da Serrinha do Paranoá. Então, eu sou presidente do Comitê de Bacia dos Afluentes do Rio Paranaíba no DF, né? Os comitês de bacia, eles são entes do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tem a função, uma das funções principais é mediar conflitos, né? E é conhecido como Parlamento das Águas, porque a composição dele tem usuários de água, o poder público e a sociedade civil. E no comitê a gente discute tudo sobre água, chega muita discussão sobre água. Esse mapa está mostrando aí, só para mostrando a distribuição do Cerrado, puxando aí o DF para mostrar as áreas dos 3 comitês, né? A leste, a Bacia do Rio Preto, então o Comitê de Bacia do Rio Preto no DF. Ao norte, o Rio Maranhão, a Bacia do Maranhão no DF, e a grande região central aí em rosa, que são os afluentes da Bacia do Paranoá, que engloba o Rio São Bartolomeu, o Paranoá, o Corumbá, o Descoberto e o... Faltou um. Descoberto, Corumbá... Não, Descoberto, Corumbá, São Bartolomeu, Paranoá. São 5... E São Marcos. São Marcos é lá perto do PADEF, isso é toda de irrigação. Então, é isso aí. Então, o Comitê de Bacia do Paranaíba, qual eu represento, é essa grande área central que corresponde a 64% do Distrito Federal. Então, como eu falei, aqui é uma bacia hidrográfica simbolizada nessa mesa, e aqui em volta todos os usuários dos vários setores, o poder público, discutindo sobre todas as atividades da bacia, como deveria ser, porque a legislação diz que a bacia hidrográfica é a unidade de planejamento, e a gente não observa isso aqui nos planejamentos do território do DF. Como eu falei, a Oca do Sol foi contratada pela SEAGRE para fazer esse diagnóstico da situação ambiental das nascentes situadas na Serrinha do Paranoá. Esse trabalho compreendia uma área de 12.500 hectares aproximadamente, 3 unidades hidrográficas, Torto, Bananal e Lago Paranoá, e 10 córregos que a gente levantou, esses que estão simbolizados aí. E aqui do lado, né, um primeiro mapeamento que a gente fez da área... Não vai, né? É por causa que a luz da TV. A luz da TV. Eles estão olhando nessa daqui. Verdade. Então tinha que apontar para cá, né? Funciona aqui? Também não. Funciona aqui? Então tá. Então vou tentar falar aqui. Então aqui, ó... É porque está refletindo na TV. Tá, então eu desisto de montar vou desistir de apontar, então só vou mostrar. Nessa linha preta aí é toda a área compreendida, que a gente chama de Serrinha do Paranoá, divididas em suas microbacias, que a gente vai falar mais adiante, são autobacias codificadas, conforme a metodologia definida pela Agência Nacional de Água, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, desculpa, isso foi pedido também no termo de referência. O que mais? A gente tem esses 9 núcleos rurais, a gente identificou 14 bacias hidrográficas autocodificadas, sendo que 11 delas possuem nascentes. Aí o enquadramento no PDOT vigente. O ZE, outro documento importante, que leva para a Serrinha esses riscos aí, o alto risco de perda de recarga de aquífero,
muito alto risco de perda de solo por erosão, alto risco de contaminação do subsolo, médio risco de perda de vegetação nativa, sendo que na Serrinha a gente tem fisionomias raras, que no mapa de vegetação e uso do solo do DF, elas estão ocorrendo em menos de 1% do território, ou seja, o cerrado denso, o cerrado rupestre, por exemplo, é 0,79% do território do DF, isso dá menos de 4.000 hectares para o DF inteiro, né? Então, é uma coisa que a gente precisa observar. Aliás, eu acho que, na opinião, essas fisionomias mais raras deveriam ser transformadas em APPs, como foi o Campo Úmido com Murundus, né? Além disso, segundo o ZEE colocou a Serrinha no Paranoá na zona tampão da Reserva da Biosfera do Cerrado, fase 1, pela relevância na proteção e amostra significativa do bioma cerrado. Aí, voltando aos mapas do ZEE, a gente tem aí os 4 mapas dos riscos, como eu já falei, e à direita o mapa mostrando o grau de comprometimento das vazões outorgadas, né? Então, quanto mais escuro a cor até chegar no roxo, significa que as bacias hidrográficas já estão muito comprometidas para diluição de efluente. Quando a gente pensa em urbanizar, em trazer mais gente, a gente tem que ter uma solução para o tratamento de esgoto e destinação de esgoto, né? Isso ainda é um problema sério e a gente tem as bacias bem complicadas como o Melchior, Sobradinho, Corumbá, ali no Ponte Alta, né, e o Santo Antônio da Papuda. Então, essas 3 bacias já estão bem comprometidas com relação à capacidade de depuração, autodepuração. A área também tem partes integrantes de 2 áreas de proteção ambiental, a APA do Lago Paranoá e a APA do Planalto Central. E aí a gente sobrepôs o zoneamento das APAs, né, que está no mapa aí, tem a legenda, daqui eu não consigo enxergar nada, mas tem a legenda. Não, é só para mostrar as diversas zonas, né, que tem uma área importante, porque está protegida por 2 APAs, além de outras unidades menores e até unidade de proteção integral. No plano de manejo da APA, o que diz lá? Considera a área do Torto e do Urubu como área crítica de suscetibilidade aos processos erosivos. Considera como áreas ambientalmente críticas as bacias do Palha, Jerival, Urubu e Tamanduá. Considera áreas de refúgio da fauna o Torto, Urubu, Jerivá e Palha. Alerta para a ocupação desordenada das encostas, grotas e áreas de deslizamentos. E, além disso, como eu falei, presença de fisionomias vegetacionais raras, que estão em menos de 1% do território do DF. Nosso trabalho de campo envolveu 2 estações secas, né? 2 estações secas chuvosas para visitar as nascentes. A metodologia eu vou explicar daqui a pouco, que foi a metodologia que, no termo de referência para a gente construir um índice de impacto ambiental de nascente a partir de parâmetros externos, e o único parâmetro de qualidade que tinha envolvido era a turbidez, que nós estamos mostrando aí uma amostra de água num copinho transparente, onde a gente avaliava conforme o método, né? Os resultados que a gente obteve. O termo de referência definia 97 nascentes. Se a gente não encontrasse as 97, a gente tinha que sugerir outras nascentes. Então, a gente não localizou 7, 6 a gente não conseguiu acessar porque os ocupantes não liberaram. A gente trouxe mais 22 nascentes novas. No total, foram 119 pontos visitados e 106 nascentes confirmadas, ampliando de 97 para 100 nascentes lá na Serrinha. Falando um pouco da metodologia do Índice de Impacto Ambiental de Nascentes, que é usando caracteres macroscópicos, eu vou tentar ler aqui, não sei se vocês conseguem. Então, eles pedem lá, contaminação da água, que é a turbidez, risco de erosão, a presença de lixo ao redor da nascente, presença de espécies vegetais exóticas, presença de animais de grande porte, atividade agropecuária convencional, esgoto na nascente, existência de vegetação nativa, uso da água da nascente, o acesso e equipamentos urbanos. E essa metodologia definia três notas, 3 tipos, né, ruim, médio e bom, e você dava notas de 1 a 3 quando você visitava a nascente. Depois você somava essas notas e jogava no quadro do lado para você fazer a classificação da sua nascente, se ela estava ótima, estava boa, estava razoável, ruim ou péssima. Aí a gente vai ver os primeiros resultados. Vamos ver se é isso mesmo.
Então, a gente fez aí a distribuição desse índice, né? Distribuição de frequência por tipo de estado, né? Então, a gente viu que cerca de 31% das nascentes da Serrinha estão boas ou ótimas. 37% razoável e ruim e péssima, 21%. Então, esse número de 31% de nascentes em estado ótimo ou bom, isso é muito positivo, porque a situação atual de ocupação da Serrinha ainda está sendo boa para garantir que a gente tenha água de boa qualidade chegando no Lago Paranoá. E as outras precisam de algum cuidado. E, nesse termo de referência, o objetivo da SEAGRE era apoiar os ocupantes a restaurar cada APP de nascente. Então, a gente teve que fazer um plano de recomposição para cada nascente, calcular o tamanho da área degradada e o número de mudas e outros tratos culturais, outras coisas que precisavam. A gente fez tudo isso aí. Então, voltando aqui agora, então, aqui nesse mapa, né, onde a gente tem aí as otobacias, as 14 otobacias, e a distribuição das nascentes por otobacia. Então, observa pela legenda o verde escuro, onde estão as nascentes ótimas, o verde mais claro, as boas, o amarelinho, a razoável, e a laranja e vermelha, péssimo ou ruim. A gente viu também que a otobacia com mais nascentes foi a do Urubu, e também tem nascentes lá em estado ótimo e bom, né? Bálsamo Taquari, 26 nascentes, Gerivá, 19, e o Braço do Lago Norte, 10. Gente, os dados são muitos, sabe? A gente está pegando algumas coisinhas assim só para registrar. Aí, fazendo a análise individual desses parâmetros, a gente viu que cerca de 68% das nascentes elas são perenes, ou seja, o uso atual da área ainda está garantindo uma grande quantidade de perenidade das nascentes. Esses 21% de intermitentes, a gente localizou muito relacionado ao córrego Olhos d'Água, que está ali, tem vários empreendimentos ali, o Taquari, o Varjão e outras coisas, o Flamingo, que ali tem nascente ali perto, interferindo nessa questão da perenidade das nascentes, né? Do lado, tipo de exfiltração, são nascentes pontuais ou difusas, a maioria são pontuais, mas tem também difusa, principalmente naquelas áreas onde a gente tem vegetação de campo, como, por exemplo, na PM do Taquari. É como que a água brota do chão. Desculpa, tá? E que ela se mantém. A perene, ela brota e fica ali jorrando o tempo todo, né? Mesmo no período de seca. A intermitente, não. No período seco, ela seca, né? E isso tem a ver não só com a seca, mas também com o impacto na região, a montante dela. Quanto à ocorrência de esgotos, observa que a maioria, 84%, não tem esgoto na nascente. A gente viu isso na nascente lá do Flamingo e num parque ecológico que a gente viu também, possivelmente, o lançamento de esgoto nas proximidades. Quanto ao uso da água, a gente tem que 72% não usa água, ou seja, essa água está infiltrando e está indo parar no Lago Paranoá, né, em sua maioria. Situação da nascente quanto à presença de lixo, também o índice bom, olha, 61% não observamos nenhum tipo de lixo na nascente. Um pequeno percentual, 23%, pouco lixo, geralmente uma garrafa plástica, um sapato, um resto de saco plástico, assim, coisas esporádicas, né? Mas estava lá e a gente tinha que registrar. Era nesse nível lá a nossa ficha. A turbidez, ou seja, a transparência da água, né? Então, a gente tem aí que 61%. Opa, desculpa, estou olhando o tubo de casa. 44%, ela é totalmente transparente, não tem nenhuma suspensão, material suspenso, né? E é clara, que é logo o item 2, está na faixa de, não consigo ler daqui, 42%. Aí a gente foi pegar outros argumentos aí. Plano Diretor de Águas e Esgoto da CAESB,
né? A CAESB é a Companhia de Saneamento, qualquer expansão urbana que vai ter, ela obrigatoriamente é consultada para ver se ela tem capacidade de atendimento. E ela propôs algumas áreas de proteção do manancial. No plano diretor, está claramente proposta a criação da APM do Lago Paranoá. A gente tem a CAESB captando ali abaixo da Serrinha, e então essa é uma área candidata a ser transformada numa APM, e a gente tem lá na barragem outro ponto que a CAESB vai captar, que também precisa de uma APM. Ali no limite sul, aliás, eu fiquei surpresa com um empreendimento imobiliário naquela região que poderia ser, a meu ver, uma proposta de APM para a ponta sul do Lago Paranoá, onde tem ali, perto da Ermida, perto do Ermida Dom Bosco ali, tem a única área verde que tem lá hoje, está proposta para fazer condomínios, um nome bonito lá que eu vi na matéria, mas eu não me recordo agora. E deveria ser uma APM do braço sul do Lago Paranoá. E aí, mais detalhes do plano de água e esgoto da CAESB, ressalta que os parâmetros de ocupação definidos no PDOT devem sofrer alteração, haja vista não considerar o Lago Paranoá como manancial, um dos principais mananciais de abastecimento. Então, o PDAI da CAESB está chamando atenção para o PDOT. Presta atenção aí, ó, isso aqui precisa de uma proteção desse manancial. Ainda eles têm algumas críticas sobre o setor habitacional Taquari, né? Não sei se precisa ler tudo, mas tem algumas coisas que dizem é uma área de considerável sensibilidade ambiental, a montante do ponto de captação da água da CAESB. Qualquer adensamento populacional na região deve obedecer à legislação. As diretrizes urbanísticas para ocupação deverão considerar o Lago Paranoá como manancial de abastecimento público e área de influência direta do ponto de captação. Definição de poligonal da PM e, enquanto isso, não implantar novos empreendimentos na região para evitar outros impactos, né? Está lá no PDAI. O Comitê de Bacia, para não dizer que eu não falei das flores, o Comitê de Bacia, ele fez algumas moções, né? Encaminhou algumas moções de algum tempo já se referindo à questão da Serrinha, né? E conseguiu aprovar no Conselho de Recursos Hídricos, agora há pouco tempo, dia 30 de abril, uma moção direta com relação às APMs, né? Além disso, a gente ainda tem mais moções de 2020 e 2023 também, em defesa da Serrinha, lá em cima, criação de unidade de conservação, e embaixo a questão das APMs de novo, né? Então, assim, é uma preocupação. A gente tem o DF numa situação hídrica assim, preocupante, porque hoje a gente tem 3 reservatórios, tem o Corumbá que a CAESB já está captando e transferindo, mas a gente tem no Corumbá uma água mais cara. E isso certamente vai reverter em alguma alíquota dentro da nossa conta d'água, porque gasta mais energia para trazer água, para tratar aquela água lá, uma água que exige mais tratamento que, por exemplo, o Lago Paranoá descoberto, né? Então, assim, é uma hora que a gente tem que fazer essa reflexão e a gente tem que alertar o PDOT e cobrar do governo as suas reais intenções para uma área de tão grande sensibilidade ambiental. Acho que é isso, né? Muito obrigada. Obrigado, Alba.